Uma lei sancionada neste mês pela presidenta Dilma Rousseff vai reforçar a fiscalização dos conselhos tutelares. Agora, todas as entidades públicas e privadas são obrigadas a terem profissionais capacitados para denunciar os maus-tratos praticados contra crianças e adolescentes. Em muitos casos, os conselhos tutelares são a única garantia de direitos. Veja nesta reportagem de Thalita Galli. Há 3 anos, Leonardo foi eleito pela população conselheiro tutelar em São Bernardo do Campo. A decisão de atuar com a garantia de direitos de crianças e adolescentes veio de sua experiência pessoal. Leonardo veio do Ceará quando era criança sem ter estudos. Na adolescência, procurou a ajuda do conselho. Eu passei por um processo em que eu fui vítima de violação de direito, Tive um período em situação de rua e participei, fui atendido pelo projeto Meninos e Meninas de Rua e, em função disso, me despertou a vontade de poder atuar em defesa dos direitos das crianças e adolescentes para evitar que pessoas pudessem passar pelo processo de violação de direito que eu passei. Num dos atendimentos do Leonardo, ele encontrou o nome da mãe dele. Ele foi procurar o procedimento e encontrou. Ele veio aqui quando ele tinha 16 anos e ele queria voltar a estudar, é o que consta aqui no procedimento. Ele voltou a estudar na época e foi graças à conclusão do estudo que hoje ele se tornou conselheiro tutelar. Encaminhar requisições para secretarias municipais e estaduais é uma das atribuições do Conselho Tutelar. O órgão fiscaliza se os direitos de crianças e adolescentes estão sendo garantidos. O Conselho Tutelar ele é um dos principais órgãos do sistema de garantia de direito, Porque é o órgão que acaba fiscalizando se o direito da criança e do adolescente está sendo de fato ofertado ou não. Aqui na sede do Conselho Tutelar de São Bernardo foram recebidas 524 denúncias vindas da população em 2014, além de encaminhamentos de escolas e unidades de saúde. São cerca de 4.000 atendimentos por ano. Os maus-tratos vão além de casos de abusos e violência. São também a falta de condições do Estado em garantir direitos. Diante, por exemplo, de uma falta de oferta de vaga em creche, por exemplo, que é uma das grandes demandas que nós temos no município, o Conselho Tutelar emite uma requisição para a Secretaria de Educação requisitando o atendimento. Se o atendimento for negado, a gente aciona o Ministério Público. Em dezembro de 2014, a Lei 13.046 modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente, obrigando instituições que trabalham com esse público a terem profissionais capacitados para reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar maus-tratos. A determinação vale para entidades públicas e privadas. Os hospitais particulares, as escolas particulares não encaminham caso para o Conselho Tutelar, ou seja, eles são omissos. Pois é, para conhecer melhor a lei e a atuação dos conselhos tutelares, eu converso agora aqui com Ariel de Castro Alves, que faz parte do CONDECA, o Conselho Estadual de Direitos das Crianças e Adolescentes. Boa noite, doutor Ariel, muito bem-vindo mais uma vez ao seu jornal. Nós vimos agora o caso do Leonardo, nós comentávamos aqui um pouco a respeito do caso dele, ele que chegou a viver em situação de rua, o senhor participou na busca dele e hoje é um conselheiro tutelar. Isso aí representa a importância dos conselhos, né, doutor? Isso é um motivo de grande orgulho e mostra o quanto nós estamos avançando nas políticas de proteção de crianças e adolescentes. A partir de um momento que uma pessoa como Leonardo, que foi um menino em situação de rua, e eu conheci ele nas ruas, depois ele se despertou para a própria arte da fotografia e ele chegou também a ter suas fotos expostas a partir de um apoio nosso num dos principais jornais do país. A partir daí ele começou a militar na causa da infância e juventude e se tornou conselheiro tutelar. Então o Conselho Tutelar ele tem essa característica, ele é um órgão da própria comunidade, então são pessoas simples que atuam e militam em prol da causa da infância e juventude, que atuam, então, trabalham no Conselho Tutelar com a função de zelar pelos direitos da criança e do adolescente e de receber denúncias de violações a esses direitos. Bem, o senhor, como é que o senhor avalia a lei, a questão dos maus-tratos de crianças e adolescentes ainda é um grande problema aqui no nosso país, né?
Essa lei recente sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, ela vem a incorporar previsões que já existiam no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é um acréscimo. Nós já tínhamos a previsão, inclusive com possibilidade de punição, nos casos de pessoas que atuam na área de saúde ou educação que se omitiam diante de maus tratos. Agora, nós temos a previsão também que todos os setores que atuam com esportes, com cultura, com lazer, sejam clubes de futebol, sejam as escolinhas, sejam bufês infantis, públicos ou privados, eles têm a obrigação de contar com profissionais qualificados, preparados, formados para identificar situações de maus tratos. E reforça também que os abrigos, que são onde ficam crianças abandonadas ou que foram vítimas de violência, também precisam capacitar os seus profissionais, os seus cuidadores, os seus educadores. E qualquer pessoa que atue, por exemplo, na assistência social, de alguma forma tem uma responsabilidade de cuidar de crianças, ela também pode ser responsabilizada se ela se omitir em denunciar maus tratos. Bem, nesse caso dos maus tratos, como é que funciona a identificação? A gente vê que se a criança não tem marcas no corpo, como é que consegue se chegar à conclusão de que ela de fato está sofrendo maus tratos na escola, por exemplo? Essa é uma questão fundamental, por isso que a lei também prevê e acrescentou nas atribuições do Conselho Tutelar que eles promovam capacitações, chamando especialistas exatamente nas comunidades, em escolas, em creches, em hospitais, em vários locais, associações de moradores, para preparar as pessoas para a identificação, porque não é fácil realmente identificar maus tratos. Muitas vezes as pessoas que convivem diariamente com a criança, elas não notam, mas as pessoas precisam estar mais em alerta. Quando nós temos uma mudança repentina de comportamento, depressão, ansiedade, insônia, a criança com medo de adultos, medo de escuro, então várias situações são sinais de que existe algum problema e profissionais capacitados da psicologia e da assistência social é que podem ajudar numa identificação mais exata dos maus tratos. Pois é, rapidamente para a gente encerrar, doutor, existe um déficit hoje nos conselhos tutelares ou no número deles? Existe. Nós temos uma pesquisa da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal que mostra um déficit de 632 conselhos tutelares no país. Então, nós temos mais de 6 mil conselhos tutelares no Brasil. Em geral, cada município tem um conselho tutelar, pelo menos, o que já é um grande avanço, porque há 5 anos atrás nós não tínhamos essa situação, mas nós precisamos criar muitos mais conselhos tutelares e, além disso, dotá-los de infraestrutura adequada, né, de equipamentos de escritório, de assistentes técnicos, de veículos, computadores, acesso à internet, sistema integrado de dados. Então, são várias as questões que precisam também, os conselhos precisam contar para cumprirem adequadamente suas funções. Doutor Ariel, muito obrigado por ter vindo aqui hoje, pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a você, a toda a equipe da TVT. Um abraço a todos os nossos telespectadores.